Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí, polêmico, na verdade. Cuidado com a inimiga disfarçada de amiga. E isso é possível, sim, gente. Como é possível? Infelizmente, existem pessoas que têm o coração tão ruim, sabe? Que desejam aquilo que você tem, que muitas vezes até procura fazer coisas que vai te prejudicar de uma forma tão sutil que você não consegue nem perceber. E nós mulheres temos muito mania de querer contar a nossa vida, né? Principalmente em ambientes assim, onde nós estamos trabalhando, estudando, onde há esses convívios, não é verdade? Então, essas amigas, na verdade, não são amigas, são colegas que às vezes você tem e você começa a contar a sua vida. Eu lembro muito bem que às vezes estava trabalhando em algumas empresas, né? Já tem um bom tempo aí, né? Tenho 52 anos. Aliás, vou fazer 52 anos em março, tenho 51 anos. Então já tem um processo. Então passei por algumas empresas e eu lembro que sempre estavam ali na hora de um café, na hora do almoço, e você via as pessoas contando das suas vidas, né? Falando do seu marido, falando mal. E às vezes por quê? Porque é um lugar que você quer, às vezes passa por um processo e quer desabafar. E começa a contar a sua vida. E você pensa que vai encontrar ali alguém que vai te ajudar, né? Não sei qual que é o motivo. Às vezes porque nós queremos falar, porque está preso dentro de nós. Temos que ter esse cuidado com quem que você está falando da sua vida, tá? Porque às vezes conta até coisas boas e comenta ali com a pessoa porque confia, né? Tá ali sempre almoçando com aquela pessoa, tá sempre conversando com aquela pessoa e é muito fácil você perceber se essa pessoa é uma pessoa legal, tá? Não é que você vai desconfiar de todo mundo, mas é importante que você tenha esses cuidados, porque isso pode trazer danos, prejuízos terríveis para sua vida. Porque eu não sei se você já ouviu falar, a inveja é terrível. A inveja é algo assim que pode sim destruir a vida de uma pessoa, tá? E às vezes nós mesmos que causamos a inveja para a nossa vida. Porque ficamos contando a nossa vida. Ah, eu estou planejando trocar os móveis da minha casa, agora eu vou pegar minhas férias, vou viajar com meu marido. E a pessoa começa a perguntar e você começa a falar, né? E a pessoa faz aquela cara tipo assim, nossa, que legal. Ah, isso é muito bom. Não sei se já passou por isso, gente, isso é triste. Aí você já começa a perceber que tem alguma coisa estranha, né? Às vezes a pessoa começa a ficar até estranha com você, ou quando você está indo bem na empresa, né? Alguém te elogia o teu trabalho, há uma oportunidade ali de um crescimento, de uma promoção. Então a pessoa já começa a ficar com aquele olho em cima. Às vezes você está planejando algo, você vai e conta, e você observa que não dá certo, deu errado. Daqui a pouco a pessoa vem te perguntar, e aí? Conseguiu trocar lá os móveis? E aí? Conseguiu? Vai fazer a viagem mesmo? E você, então não vai dar, porque o carro quebrou, porque o dinheiro que a gente ia usar para isso foi usado para outra coisa, e você nem percebe que isso aí muitas vezes foi uma má influência, tá? Simplesmente pelo fato de você ficar abrindo sua boca. E eu falei o exemplo do trabalho, mas pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser até mesmo no meio da sua família, você sabia disso? Você fica contando, né? Tá planejando ali algo com o seu marido, então procura aprender a não falar as coisas antes que elas deem certo. Aprenda a fechar a boca. Eu aprendi isso com duras provas, tá? Eu tinha essa mania. Tudo que eu ia fazer eu contava. E eu contava porque estava feliz, né? Eu passei por uns processos muito difíceis. Gente, estou suando aqui. Eu passei por um processo muito difícil, a minha vida toda foi muito escassa, de muita miséria. Então, quando eu conseguia comprar uma coisa, realizar algum sonho, eu queria contar para as pessoas. E às vezes, meu Deus, quantas vezes eu falava de um sonho, de um planejamento que eu estava fazendo e não dava nada certo. Aí eu ficava pensando, não é possível, por que as coisas não dão certo? E eu lembro, né, para quem não sabe, que eu sou serva do Senhor e Deus fala conosco através de pessoas. E quantas vezes Deus me repreendeu, falava para mim, olha, fecha sua boca, Deus manda você fechar sua boca, porque Ele quer mudar a sua história. Mas era algo maior que eu, sabe? Eu ainda era mais jovem também, né? E, nossa, era impossível. Então, às vezes acontecia alguma coisa, falando de tal, nossa, eu vou fazer, sabe, tal coisa, eu estou pensando em comprar tal coisa, eu vou estudar, estou planejando fazer isso, e as coisas não fluíam, contava para as pessoas. E quantas vezes, às vezes, as pessoas mesmo perguntavam, né, e como que tá lá, não sei o quê, tá assim, tá assado, eu estou pensando em fazer assim, e você via na cara da pessoa o semblante dela mudando, e quando contava algo bom que aconteceu, né? Ah, eu consegui comprar tal coisa, eu vou fazer tal viagem. E aí você percebia isso. E eu observei várias situações, eu tive uma experiência
Eu morei num lugar durante muitos anos, eu nasci, né, naquele lugar onde é uma casa da nossa família, que fiz 2 cômodos pequenininhos, fiquei ali muito tempo. E teve um período que eu comecei a pedir ao Senhor que eu queria sair dali, queria ir para uma casa maior, né, que o Senhor preparasse essa situação. Não tinha condições financeiras para isso. E naquele processo eu comecei a orar ao Senhor e comecei a me planejar. E Deus começou a mostrar que era tempo de eu sair dali. E aí sabe o que eu fiz? Fechei a minha boca, não falei com ninguém sobre aquilo que estava no meu coração. Há algumas passagens da Bíblia que homens de Deus fizeram isso. Neemias, né? Não sei se você conhece a palavra. Ele, quando Deus colocou algo no coração dele, Neemias vai reconstituir a cidade onde ele morou, né? A cidade dos seus pais, que estava toda destruída, a cidade de Jerusalém. E ele estava ali e Deus colocou algo no coração dele para ele ir até aquela cidade e reconstruir aquele lugar. Deus deu estratégia para ele, está assim na passagem. E eu não falei para ninguém aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Então, foi um ponto ali que me chamou a atenção. Algumas vezes você vai ouvir isso na palavra de Deus, alguns homens comentando que não falou para ninguém aquilo que estava no seu coração. E nós temos mania de ficar falando do nosso sonho, do nosso projeto, né? Confiamos em pessoas. Às vezes é uma pessoa tão próxima a você e você vai falar e acaba dando errado. Então, feche a sua boca. Você tem um sonho no seu coração? Você está planejando algo? Apenas execute calada, confiando em Deus, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele estratégia e não conte a ninguém, a menos que seja para o seu cônjuge. É a pessoa que tem que saber da sua vida, né? Porque os dois estão planejando junto. Tudo que um faz é em benefício para o outro também. Então estão andando no mesmo propósito, nos mesmos sonhos e estão compartilhando ali da mesma expectativa de vida, não é verdade? Não deixe sair da sua vida familiar. Conte com o seu marido, porque é a pessoa que vai estar ali do seu lado, né? Assim eu espero, te ajudando, dando palavra, te incentivando e estando junto contigo na batalha, né? Mas para fora não conte, enquanto não der certo. É um sonho ainda, é um planejamento ainda, você ainda está conquistando, deu certo, está nas tuas mãos, então é hora de se alegrar sim. Aí você pode contar, né? Pode chamar aqueles que aproximam a você, chega aqui, vamos fazer um churrasco aqui, vamos comemorar, Deus me abençoou, comprei esse carro, Deus me abençoou, recebi uma promoção, Deus me abençoou, comprei essa casa. E não é para se aparecer para ninguém, mas é para se alegrar. E isso também é uma forma de contar aí o que Deus fez na sua vida. E aquela pessoa também aumentar a fé, confiando que Deus pode fazer na vida dela também. Então é um meio que Deus trabalha, mas nós temos que ter sabedoria, aprender a fechar a nossa boca, não ficar falando para ninguém. Pare de confiar nas pessoas, porque não é todo mundo que torce por você, não, infelizmente, tá? E então, às vezes, tem aquela pessoa também que você sempre te dá uma palavra de desânimo, né? Te critica, vive te criticando, vive falando palavras que te deixam mal. Observa isso, essa energia dessa pessoa, que quando você chega perto dela, você sente um peso tão grande que você sai dali mal. Então, se afasta desse tipo de pessoa. Não é para você ser mal educada, não é para você virar a cara para as pessoas, não é nada disso. Mas saber ter essa sabedoria, sabe? De se blindar desse tipo de coisa. E você vai ver a sua vida mais leve. Você vai ver a sua vida caminhar por algo bom. Como eu estava dizendo, nesse processo aí que eu estou, né? Estava só eu e meus filhos nessa época e comecei a pedir ao Senhor que eu queria sair daquele lugar onde eu morava, uma casinha muito simples. Eu estava, morei ali durante muito tempo, né? E aí eu pedi para o Senhor. Ele começou a abrir minha visão, me dar coragem, porque eu não tinha condições financeiras para alugar um outro lugar. E aí eu comecei a sair no bairro, procurei lugar, Deus me levou na casinha certa, era um sobrado, o primeiro sobrado que eu morei, né, que eu saí daquele lugar, que eu cresci ali, fiquei 42 anos naquele lugar, pois eu nasci ali, e depois construí um puxadinho, sabe, uma casa bem pequenininha, onde eu me casei, onde eu vivi ali, onde eu tive meus 3 filhos. Infelizmente, depois o marido foi embora, me deixou sozinha com aquelas crianças. E ali eu passei um processo muito difícil naquele lugar. Eu queria um novo tempo para minha vida, né? E comecei a pedir ao Senhor para eu sair dali. Deus preparou. Eu tive condições de alugar o primeiro sobrado, né? De andar com as minhas pernas. Levei meus filhos para um lugar melhor. E naquele processo que eu estava planejando aquilo, eu não contei para ninguém.
Apenas Deus sabia do que estava no meu coração. E a minha filhinha, né, a menor, que foi uma que ela estava ali sempre comigo. E aí, vamos, filha, vamos procurar no bairro, um lugar. E eu tenho um testemunho sobre isso, né, no outro canal. Bom, resumindo, deu tudo certo. As coisas fluíram de um jeito que nunca tinha acontecido na minha vida. Sempre que eu planejava algo, sempre que eu queria fazer alguma coisa, era com muita dificuldade. Mas quando eu pensava em fazer algo, eu já tinha contado para todo mundo. Eu estou pensando em comprar tal coisa, estou pensando em fazer isso. E ficava aquela energia negativa sobre mim e as coisas não fluíam, não davam certo. E muitas vezes eu falava, por que tudo que eu faço não dá certo? Por que eu planejo as coisas e as coisas não acontecem? E quantas vezes Deus dá a pessoas, mulher, fecha sua boca. Deus quer mudar sua história, Deus manda você fechar sua boca, não contar para ninguém. Mas eu entrava no ouvido e saía no outro. Daqui a pouco eu me empolgava, sabe? Então, eu tô pensando em fazer assim, assim, assim. E não dava certo. Depois a pessoa pergunta, né? E aí, você fez? Não, não deu certo. Sabe? Então é isso, gente. Talvez você tá passando por um processo aí e você não entende. Você fica abrindo aí seus sonhos para as pessoas, confiando. É minha amiga. Não, é minha família. Confie em Deus. Confie apenas em Deus. Ele sim tem tudo de bom para você e deseja o melhor para ti. Mas as pessoas, a gente não consegue contemplar o coração. A gente não sabe. A gente está falando algo para a pessoa e a pessoa está com aquele olhar de inveja, com aquela energia negativa sobre a sua vida e as coisas não fluem. Deu certo, você fala. E, às vezes não é nem bom ficar falando, sabe? Mas às vezes tem alguma situação que não vai ter como esconder que você mudou de casa, que você comprou um carro, que você recebeu uma promoção melhor, tá andando mais bem vestida, tá com uma vida abençoada, as pessoas vão ver. Então às vezes as pessoas vão perguntar, mas quando elas verem, quando elas perguntarem, já aconteceu. A bênção já está nas tuas mãos. Agora não conta o seu sonho, não conta o seu projeto, tá bom? Eu espero que você esteja entendendo isso, tá? Deus quer mudar a sua história, mas necessário é que nós tenhamos sabedoria em todos os passos que nós temos que dar, tá bom? E assim Deus vai assinar embaixo com caneta de ouro, dando a vitória para você, tá bom? Espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser.